Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Fazia já algum tempo que eu não gravava, os vídeos aqui para o canal, devido à falta de tempo, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo para que assim você possa aprender um pouquinho mais nessa fase que você está vivendo, que é a fase do deserto, que é a fase da separação do seu relacionamento. E hoje eu quero falar com você sobre as 5 feridas emocionais, que a gente adquire, após uma ruptura do relacionamento, após um término do casamento, a gente adquire essas feridas emocionais. Então eu quero falar com você sobre isso. Mas antes que eu comece este vídeo, a falar o conteúdo aqui para você, eu peço que você se inscreva no meu canal e também dê o seu like para que assim possa ser alcançado mais pessoas e também você vai estar ajudando o nosso canal a permanecer no ar, tá bom? Então vamos lá com o nosso vídeo, tá bom? Então vamos abrir, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, também para dar uma palavra segundo a Bíblia diz para você nesta tarde. Veja bem, existem 5 feridas emocionais, que são a rejeição, o abandono, humilhação, traição e injustiça. Então quando nós nos separamos, quando nós rompemos o relacionamento, a gente adquire essas 5 feridas na nossa alma. As 5 feridas, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. E muitas das vezes, a ruptura do relacionamento, quando ela vem por uma traição, então ela vai trazer as consequências. Automaticamente, após a traição, a gente vai sentir a rejeição, a gente vai sentir o abandono, a gente vai sentir a humilhação, a gente vai se sentir injustiçado também. Então, por isso que é muito difícil, a separação, a ruptura do relacionamento. É muito difícil porque quando nós nos separamos devido a uma traição, quando não dá mais certo o relacionamento, o casamento, que chega até mesmo ao divórcio, isso é uma coisa que dilacera a alma, porque a Bíblia diz que nós e o nosso cônjuge, nós somos uma só carne, então é um só espírito, então as emoções estão centradas em nossa alma, Segundo a psicologia, a nossa psique é a nossa alma, onde estão concentradas as nossas emoções. Então, por conta disso, que vem os nossos dilemas, os dilemas emocionais, o qual nós nos sentimos, frustrados, muitas vezes desanimados, muitas vezes sem perspectiva de vida, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne, A Bíblia vai dizer que quando a pessoa se casa, quando ela se une com a sua mulher, o homem se une com a sua mulher, ele passa a ser uma só carne, porque ele deixa o pai e a mãe e passa a se unir com a sua mulher. Então eles passam a ser uma só carne. Então é por isso que vem todos esses dilemas, vem a síndrome do coração partido, a dor insuportável, que a gente sente no nosso coração. Então os vídeos em seguida nós vamos estar falando com você sobre todas essas feridas, explicando para você, para que você saiba como reagir, diante essa adversidade das feridas emocionais, que é muito difícil após uma ruptura de um relacionamento. Mas eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Jeremias, capítulo de número 30, no versículo 17, que diz assim, o Senhor declara, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Amém? Então, por isso que o Senhor fala aqui na sua palavra, que Ele faz cicatrizar. Somente o Senhor pode cicatrizar as feridas da alma,
você pode passar pelo psicólogo, você pode passar pelo terapeuta, pelo psiquiatra, né? E se você, por um momento, você sofreu todas essas mazelas, né? Todas essas feridas, né? As feridas emocionais, somente o Senhor Jesus pode cicatrizar essas feridas em você. Somente o Senhor Jesus pode sarar você, limpar você, purificar você, né? Tirar todas essas coisas ruins, né? De você. Mas para curar as feridas emocionais existe algo muito especial que a palavra nos ensina, que é liberar o perdão. Quando nós recebemos todas essas feridas de uma só vez, elas se abrem em nós, né? Porque quando nós recebemos a traição no casamento, todas essas feridas se abrem em nós, que é a rejeição, o abandono, a humilhação e a injustiça atrás da traição. Então vem todas elas de uma vez só sobre nós, né? Então, para nós recebermos a cicatriz, para nós sermos curados desse ferimento que foi aberto em nós precisamos praticar uma coisa, que é o perdão. Nós precisamos liberar o perdão, né? Somente o perdão pode nos curar nesse momento, né? Porque o perdão não diz respeito a outra pessoa, mas diz respeito a você, para que você não carregue, né, um fardo pesado sobre a tua vida. Então, a partir do momento que você entende que somente através da palavra de Deus, somente através de você buscar a Deus, orar todos os dias, pedir forças a Deus, que Deus te ajude a você liberar o perdão àquele que te traiu, aquele que foi infiel a você, aquele que fez tantas coisas para você, o qual você nem esperava, né? Mas você precisa entender que você precisa liberar o perdão para que haja cura. É só através do perdão que você vai receber a cura das feridas emocionais. Então vamos abrir a palavra de Deus aqui em São Lucas, no capítulo de número 17, tá? São Lucas, capítulo de número 17, no versículo 3 e 4. Olha só. Olhai por vós mesmos, olha o que a palavra diz. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Amém? Então, quando você liberar esse perdão, né, você vai receber a cura. Enquanto você estiver preso, né, ainda pensando em tudo aquilo que o seu cônjuge fez para você, né, a traição que ele cometeu contra a tua vida, né, a rejeição que ele fez para você, o abandono, né, porque ele te abandonou, né, a humilhação que você passou, né, por tudo que aconteceu, né, e a injustiça que ele cometeu contra a tua vida, e você guardar isso no seu coração, você vai continuar ferido e machucado, e não vai ter restauração, porque a restauração começa primeiramente por você. Primeiro o Senhor restaura aquele que ficou, para depois restaurar o outro. Então por isso você precisa liberar o perdão. Liberar o perdão não é tão fácil assim, né? Você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, você precisa pedir ajuda ao Senhor, para que Ele te ajude todos os dias você liberar o perdão para aquele que te traiu, para aquele que te machucou, te feriu demais, né? Porque ainda o Senhor tem uma promessa, o Senhor ainda tem uma promessa de restauração. O teu lar, a tua família será abençoada, restaurada, curada, e o Senhor vai curar todos, né? Todos da sua família, mas começa por você. Primeiro você que ficou, né? Você que está buscando por essa restauração, está buscando pela vida do seu cônjuge, e você precisa entender que é necessário liberar o perdão. Quando você liberar o perdão, aí você vai começar a sentir e a ver as coisas começarem a andar, começarem a se desenvolver nesse deserto, e você não vai mais sentir tanta dor, e você vai passar o deserto
mais aliviado, porque esse fardo pesado vai sair das suas costas. Imagine atravessar um deserto com um fardo muito pesado nas costas, né? Carregando uma mochila muito pesada. Você não aguenta o sol escaldante, né? A sede que dá, né? Você fica debilitado, sem forças. Então você precisa deixar a bagagem, que é a falta de perdão, para que você possa atravessar o deserto em paz, e o Senhor e o Espírito Santo te orientando, te levando, te conduzindo e te dando posicionamento e estratégia para você conseguir vencer essa batalha. Porque a restauração de casamento é uma batalha, não é no mundo físico, é no mundo espiritual, tá bom? Que Deus te abençoe, e nos próximos vídeos nós estaremos explicando para você como que você deve, né, se proceder através da palavra de Deus quando você está com todas essas feridas na sua alma. Eu vou explicar para você o que essas feridas causam em sua vida e o que a palavra nos ensina, tá bom? E Deus vai te dar força para você liberar o perdão e você continuar nessa busca que você não pode deixar, não pode desistir. Não desista da sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.